Fala pessoal, tudo bem? Agora sim, estamos de volta. Vamos então dar início à nossa participação aqui no teu curso de processo penal aí para analista, tá bom? Para os cargos de analista judiciário, A parte aí, dos tribunais, do Ministério Público. Então vejam só, pessoal. Para quem não me conhece, eu recomendo fortemente você voltar um bloco, assistir o bloco que a gente nomeou de bloco de apresentação. E vamos então dar início. Eu sou Júlio César Matos e eu vou dar início a vocês aqui, com vocês, melhor dizendo, aos temas de nossa participação. Bota na tela aí, meu diretor. Veja, a gente sempre vai trabalhar aqui com a lousa, tá? Com o slide. E aí a gente vai trabalhar aqui nossa participação nesse primeiro momento com o tema da prisão, das medidas cautelares, da liberdade provisória, prisão temporária, a parte aí da audiência de custódia. Lembra, tá? Não esquece de me acompanhar lá nas redes sociais. Olha só, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com as disposições gerais, prisão em flagrante, preventiva, domiciliar, as outras medidas cautelares e, claro, a prisão temporária. A prisão temporária que é tratada separadamente porque não está dentro do Código de Processo Penal, tá? Não está dentro do CPP, é uma prisão trabalhada à parte, prevista numa lei específica, que é a Lei 7.960 de 89. Tudo bem, então? Mas vamos lá. Inicialmente, eu queria aqui, conversar com você sobre essas disposições gerais. Fazer, claro, essas considerações iniciais aqui quanto a este ponto. Primeiro ponto, pessoal, é o seguinte. Aqui a disciplina é de processo penal, tá bom? Não estamos nas aulas, não sei se você é meu aluno também lá em Direito Penal, Mas não estamos nas aulas de Direito Penal. Qual é o detalhe aqui? O sujeito aqui, ele ainda não foi condenado. O sujeito aqui, ele ainda não está cumprindo pena. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que o sujeito ele pratica um crime, nasce para o Estado o direito de punir. Lembra lá, nasce para o Estado o direito de punir. E o Estado, personificado na pessoa do juiz, vai aplicar o direito, vai dizer o direito no caso concreto, aplicando aí uma respectiva sanção, aquilo que a gente normalmente chama de pena. Qual é o grande ponto? A grande questão é que o sujeito ainda não foi condenado. O sujeito aqui ele está sendo investigado, processado, até chegar ali no que muitos chamam de juízo final. O grande ponto é, durante o curso das investigações, durante o curso do processo, durante o curso da instrução criminal, durante o curso da persecução criminal, e aí lembra, tá? A gente aqui neste curso não estudou comigo, pelo menos, Lembra que, como eu te falei na apresentação, a gente divide aqui a disciplina com outros professores. Mas quando você estuda lá inquérito policial e ação penal, você tem lá a persecução penal. Será que é cabível prisão durante a persecução penal? É isso que a gente vai estabelecer aqui. Só que aí eu quero te lembrar de uma coisa, e vamos direto ao ponto aqui para a tua prova. O sujeito, ele foi preso. Imagine que eu estou aqui diante de uma prisão. O sujeito ele foi preso. O sujeito está praticando a infração penal, está praticando um crime, ele foi surpreendido praticando esta infração penal. O sujeito ele foi surpreendido praticando aquele determinado crime. E aí ele foi preso. Vocês conhecem, o que a gente chama de prisão em flagrante. O sujeito foi preso em flagrante delito. Mais para frente a gente detalha mais o flagrante delito. A grande questão é que a partir do momento que o sujeito é preso, ele hoje é encaminhado ao que a gente chama de audiência de custódia. E na audiência de custódia, veja que a gente tem a possibilidade, imagina, se a prisão, vamos fazer aqui uma observação inicial, tá? A própria Constituição diz que se a prisão ela é ilegal, memoriza isso, se a prisão ela é ilegal, ela deverá ser imediatamente relaxada. O Código de Processo Penal copia. Se a prisão ela é ilegal, ela será imediatamente relaxada. Mas vamos partir da premissa que a prisão é legal. O sujeito foi preso legalmente, de fato ele praticou a infração penal e legalmente ele foi preso. Legal. E aí a gente tem a possibilidade, imagina, de converter essa prisão em uma prisão preventiva, e a gente tinha aí a possibilidade de concessão de uma liberdade. A liberdade, o que a gente chama de liberdade provisória. Liberdade provisória. Lembrando que essa liberdade provisória pode ser com ou sem o pagamento de fiança. Liberdade provisória que pode ser com ou sem o pagamento de fiança. Veja que a gente tinha aí, o que muitos criticavam, chamando de a legislação processual penal é 880, ou prende ou solta, ou prende ou solta. Se o sujeito trouxesse algum risco para o processo de forma geral, para esse procedimento criminal, o juiz poderia ali determinar a prisão preventiva dele.
Mas era possível, sim, ele responder o processo em liberdade. Até porque a Constituição assegura, né, o direito a responder o processo em liberdade a todo mundo. Veja, todos têm direito de responder o processo em liberdade. Só que a gente não tinha aquele meio termo. E aí a reforma de 2011 traz para a gente, né, o que o próprio, né, Guilherme de Souza Nutti, ele traz ali do meio termo, né, ele traz ali, né, um avanço para o aspecto criminal. E a gente tem o que a gente chama de medidas cautelares diversas da prisão. Medidas cautelares diversas da prisão. Então veja que, ao invés de aplicar uma prisão preventiva, que é algo muito severo, ao invés de deixar o sujeito também, né, totalmente livre, eu tenho medidas cautelares diversas da prisão, que a gente vai, né, conhecer a título de exemplo o artigo 319 do CPP. Você encontra tais medidas cautelares no artigo 319, no artigo 320, medidas que eu chamo medidas cautelares diversas da prisão, porque a própria prisão preventiva, ela não deixa de ser uma medida cautelar, só que é uma medida mais severa. Então, primeira informação que você já tem que lembrar para efeito da sua prova: o sujeito, ele pode ser preso preventivamente? Sim, eu preciso, claro, de uma fundamentação para prender. Só que lembra do detalhe, eu só vou trazer a prisão preventiva em uma última análise, em uma última ratio, né, como chama lá, né, o Guilherme de Souza Nutti, né, em suas obras, é a última ratio, é a última medida. Por ser uma medida severa, tá? Já que é uma medida segregadora, vai ser a última medida, vai ser ali a última ratio, a situação em que eu for trazer esta prisão. Então eu vou tentar ali trazer medidas cautelares, olha só, diversas, diferentes da prisão. Tudo bem, então? Então veja que nesse contexto, né, dessas disposições gerais, eu trouxe para você, e tudo isso aqui é disponibilizado para vocês, tá, pessoal? Eu tenho que lembrar para você que entre o início da relação jurídica processual ou extraprocessual e a obtenção de uma decisão final, existe o perigo de alguns fatos, né, colocarem em risco a atividade jurisdicional ou afetarem a própria utilidade e eficácia da persecução penal. Surge, então, a necessidade de aplicar medidas cautelares que possam eliminar ou ao menos amenizar tais riscos, sendo providências, né, urgentes. Veja então, ó, sendo providências urgentes, objetivando proteger o processo para o atingimento da satisfação final, que é o exercício da jurisdição. Então vamos entender isso aqui, como a gente falou no início, tá? Veja que a partir do momento que o sujeito pratica um crime, nasce para o Estado o direito de punir esse sujeito. Só que entre o momento da prática da infração penal até o final, muita coisa pode acontecer. Inclusive nada. Aí lembrando que durante todo esse trâmite, durante todo esse caminho, o sujeito ele pode tentar querer destruir provas, ameaçar testemunha, ele pode tentar, né, fugir. Eu tenho várias situações que podem prejudicar o andamento, né, do processo naquele contexto. Então a gente vai aplicar, né, medidas cautelares para aquele sujeito, então. Tá bom? Quais são essas medidas? Aí no momento oportuno a gente vai analisar, tá bom? Para a gente ficar aqui, não ficar, né, dissociando, trazendo muita informação. Eu quero primeiro, né, após essa apresentação inicial, trazer com vocês, olha só, a prisão. Vamos trabalhar aqui, né, com a questão da prisão até para a gente se situar. Primeira coisa, falar da prisão é algo que fica muito aberto, né, muito amplo. Porque quando se fala assim, prisão, você pode pensar o sujeito sendo preso, você pode pensar o local, o estabelecimento penitenciário, né, o presídio, você pode pensar em regime de cumprimento. Pode vir na sua cabeça, o sujeito está no regime fechado, semiaberto, né? Você pode pensar em quantidade, quanto tempo ele vai passar preso. Você pode pensar em muita coisa. E aí é por isso que a gente precisa, então, delimitar. A palavra prisão origina-se, né, do latim, tá bom? Prisione, né? Vejam, a gente tem que observar que significa prender, tá? Nossa legislação, ela de fato, ela não utiliza o termo prisão de forma precisa. De fato, o termo prisão ele é encontrado, né, indicando a pena privativa de liberdade, seja ela, né, detenção, reclusão, prisão simples. Ela é, né, também utilizada como a captura em decorrência de um mandado judicial ou até mesmo de um flagrante delito, ou ainda a custódia consistente no recolhimento de alguém ao cárcere. E, por fim, a gente fala também no próprio estabelecimento em que o sujeito ele fica segregado, em que o sujeito ele fica preso. Então, diante de todos esses pontos, como fica algo muito aberto, né, algo muito amplo,
a gente tem que aqui estabelecer, né, o que a gente chama de filtro. Eu trouxe aqui um filtro para a gente poder analisar. E nesse filtro, eu trago aqui para vocês as espécies de prisão. Quando se fala de espécies de prisão, vocês têm a prisão extrapenal, que por prisão extrapenal, você aí que está, né, faz o teu caderno, né, de forma aí manual, faz as tuas anotações. No que tange a prisão extrapenal, eu vou ter a prisão, por exemplo, prisão civil e prisão militar. São prisões, lembra aí, ó, extrapenais. São prisões extrapenais. Não estão aqui, né, no âmbito do direito penal comum, do âmbito criminal. Vejam, vocês lembram lá, né, o não pagador de pensão alimentícia. É uma situação de uma prisão civil, prevista inclusive na própria Constituição. Veja que não é regulamentado aqui pelo processo criminal. Interessante, inclusive, tá, que é uma situação de uma espécie de prisão que não admite fiança. E por um motivo bem óbvio, né, bem razoável. Veja, se o sujeito ele tem dinheiro para pagar a fiança, que pague a pensão. Até porque a partir do momento que ele adimple, que ele paga, que ele está, né, de fato, né, pagando aquela pensão, ele vai ser solto. Ele vai ser posto em liberdade. Eu tenho a prisão penal, que lembra, tá? Depois de várias mudanças de entendimento, o Supremo Tribunal Federal atualmente entende que a prisão penal é aquela decorrente de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ponto. Antigamente a gente dizia, se você pegar cursos anteriores, né, aulas mais antigas, a gente dizia, né, ou aquela, né, com sentença confirmatória em segundo grau. Não, mudou. Esse posicionamento mudou. Lembra lá, né? 2019, né, o Supremo veio e, novamente, né, muda de entendimento. Então, lembra que eu preciso aqui do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e aqui é onde vamos, né, nos desdobrar. Aqui eu tenho as espécies, ou melhor, a prisão cautelar. Prisão cautelar, importante destacar, tá? Também chamada de prisão processual, também chamada de prisão sem pena, também chamada de prisão provisória. Lembra, pessoal, a prisão cautelar, ela tem alguns sinônimos, tá? Como prisão processual, prisão sem pena, prisão provisória. Veja, eu não estou dizendo que é uma espécie de prisão cautelar, estou dizendo que são sinônimos. Você pode encontrar, né, vários livros, né, manuais de forma geral, né, questões trabalhando com a prisão tal é uma espécie de prisão cautelar, correto? É uma espécie... Desculpa aí. É uma espécie de prisão processual, é uma espécie de prisão sem pena, é uma espécie de prisão provisória, correto? Tudo certo, são sinônimos, tá bom? Então, são sinônimos. Vamos estudar essas prisões cautelares. Vamos estudar essas prisões, né, processuais. Então, quais são as espécies de prisões cautelares? Lembra aí, ó, prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Inicialmente, deixa eu destacar um ponto aqui com vocês. A prisão em flagrante, tá? Parte da doutrina, ainda é minoritário, não é o que prevalece, mas é importante você saber disso até para uma eventual prova discursiva. Parte da doutrina entende que a prisão em flagrante seria uma prisão de natureza pré-cautelar. Seria uma prisão de natureza pré-cautelar. Por quê? Porque ninguém fica hoje ninguém fica mais preso a título de prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela precisa ser resolvida, então o sujeito ele foi preso, essa prisão ela vai ser resolvida. Ela vai ser convertida numa preventiva, a gente vai conceder a liberdade, a gente vai aplicar uma medida cautelar diversa da prisão, mas veja, ela precisa então ser resolvida. Como eu te disse, ninguém vai ficar preso ali a título de prisão em flagrante, tá? Vamos estudar essa prisão, tá bom? Então vamos lá, por parte. Prisão preventiva. Vamos também, né, observar, ela está prevista dentro do Código de Processo Penal. Lembrando que é possível a substituição pela prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Cuidado, tá, pessoal, para não pensar que eu tenho aqui uma outra espécie, tá? A própria doutrina defende, né, que eu tenho flagrante, preventiva e temporária. Porém, a prisão preventiva ela pode sim ser substituída pela prisão domiciliar. Quais são as hipóteses? Vamos analisar, tá bom? A gente vai ver quais são os casos que admitem essa substituição. E temos aqui, por outro lado, a própria prisão temporária. Na prisão temporária, eu tenho aqui a primeira observação. Ela não está prevista dentro do CPP,
ela está prevista na Lei 7.960 de 89. É a lei, então, da prisão temporária. É a lei que vai estabelecer quando é que é possível, como é que acontece, como é que se dá essa prisão temporária. Tudo bem? Olha só o que diz para a gente, né, o nosso artigo 310. Vamos lá. Após receber o auto de prisão em flagrante, mencionamos ele no início, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz, lembra pessoal, quem faz isso é o juiz. Aí você diz assim, isso é óbvio, parece óbvio, mas veja, o óbvio só é óbvio quando você sabe. E ainda assim, o óbvio precisa ser dito. Principalmente quando esse material, né, que muitas vezes dizem, isso é óbvio, é o ponto crucial aí das bancas examinadoras. Então lembra que o juiz, ele deverá promover a famosa audiência de custódia. Nesse primeiro momento eu já queria fazer uma observação com você. Muito cuidado, principalmente aqui, né, no âmbito criminal. Veja que uma das, porque já teve outras, né, posterior a essa data, mas uma das leis que mais teve aqui, né, mudança, veja, a última que mais teve mudança, claro que a gente teve outras, né, mudanças pontuais, mas uma das grandes mudanças atualmente é o pacote anticrime. Você então está com o curso aqui atualizado com o pacote anticrime. Qual o detalhe? Em questões anteriores, muito se dizia que a audiência de custódia que é permitida no Brasil, apesar de não ter previsão no Código de Processo Penal, cuidado, porque hoje está aí, ó, artigo 310. A audiência de custódia já está mencionada no artigo 310. Você está vendo aqui, ó, que eu já estou com a redação nova, tá? Redação trazida pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Aí ele diz, ó, com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública, e o próprio membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, aí você vai lembrar, né, desses pontos, e você vai ter que analisar aqui, ó, os detalhes que a gente precisa. Vejam só. O juiz, ele vai fundamentadamente, inciso 1, relaxar a prisão ilegal. Eu tinha dito a vocês, isso aqui é uma cópia do texto constitucional. Se a prisão ela é ilegal, lembra dessa palavra, ilegal, ela é relaxada. Prisão legal, porém desnecessária. Prisão legal, porém desnecessária, a gente fala em revogação. Ela é revogada, tá bom? Ele pode ainda converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312, e se revelarem inadequados ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, que a gente vai ver quais são. E conceder liberdade provisória com ou sem o pagamento de fiança. Tranquilo então? Então veja que neste primeiro momento, eu queria com vocês nesse bloco inicial fazer aí uma análise das disposições gerais, tá bom? Para a gente poder, no próximo bloco já, invadir e começar a tratar diretamente, tá pessoal, das prisões cautelares. Tranquilo? Te vejo no próximo bloco. Vamos lá, pessoal, estamos de volta. Vamos, então, a partir deste momento, trabalhar com a prisão em flagrante. Coloca na tela aí, meu diretor. Vamos, então, trabalhar diretamente com a prisão em flagrante. Vejam só. Aqui a gente precisa saber, né, várias informações, né? O flagrante é aquela prisão, uma das, né, mais conhecidas de todos. Você conhece, né, a prisão em flagrante, você precisa lembrar de algumas informações e tirar alguns mitos aí para efeito da sua prova. Primeira coisa a lembrar que não existe, né, aquela ideia de que a prisão em flagrante só é possível, a prisão em flagrante só é admitida em um prazo máximo de até 24 horas. Isso não existe, tá bom? É cabível prisão em flagrante após 24 horas? Claro que sim. O sujeito praticou o crime na segunda-feira. Ele pode ser preso em flagrante na sexta-feira? Claro que pode. O grande detalhe é qual é o tipo de flagrante. Qual é a espécie de flagrante que você vai ter naquele momento, naquele caso, naquela situação. Esse é o detalhe. E aí eu preciso lembrar, né, que eu tenho flagrante, né, próprio, né, impróprio, presumido. A gente vai ver isso aqui. Então lembra, primeiro ponto. A expressão flagrante deriva do latim flagrare, né? Aquilo que está queimando, aquilo que está ardente, né? Acontecendo. Vamos imaginar que você está aí, né? No seu quarto, né? Na sua sala, seja onde for, ou, né? Uma vez o aluno disse assim, professor, estou adorando aqui as suas aulas, estou no banheiro, mas estou assistindo. Eu fiquei, meu Deus, veja, tá tudo bem, ele está lá no celular dele, no smartphone, no tablet, ele leva o computador para o banheiro, não sei, mas está lá estudando. E aí você está aí com o seu computador aberto, né? Televisão, seja o que for.
Só que você está distraído. Você está aqui, ó, no celular, navegando nas redes sociais, você está vendo aí alguma revista, alguma coisa, e de repente, né, chega alguém lá e diz, né, peguei. O sujeito, ele te surpreende fazendo algo que não é o correto ali naquele momento. E aí você foi surpreendido em flagrante. Você foi pego. A ideia aqui, pessoal, é o seguinte. A ideia do flagrante, ela não é necessariamente uma questão de uma prisão. Mas aí você traz essa ideia, tá bom, pra cá. Veja então, tá? Que eu estou ali, ó, de forma visível, é evidente, é notório aquela situação. O flagrante, ele exige 2 elementos básicos. O flagrante, ele exige atualidade e visibilidade. A atualidade revela que o fato delituoso está acontecendo. E a visibilidade, não presente em todas as situações de flagrante, indica que alguém assistiu ao ato criminoso. Em suma, a prisão em flagrante é a constrição da liberdade de uma pessoa que é surpreendida cometendo um delito, sendo desnecessária uma ordem judicial. Isso aqui é muito importante, sendo desnecessária uma ordem judicial, já que se trata de um mecanismo de autodefesa da própria sociedade. Qual o detalhe aqui que eu quero, né, que você lembre, que eu quero que você observe? A própria Constituição Federal, ela vai dizer pra gente que ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então veja, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então aí é quando você percebe, cheguei na prova, será que é cabível, será que é possível que o sujeito naquela situação, naquele caso concreto, seja preso sem uma ordem judicial, sem um mandado? Claro que sim, desde que eu esteja em uma situação de flagrante delito. O flagrante delito, né, ele ainda vai além, ele ainda traz mais informações para a gente. Por exemplo, o texto constitucional, logo no seu inciso 11, do artigo 5º, ele vai dizer para a gente que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Só que aí veja, não era caso de determinação judicial, mas era caso de flagrante delito. Se o sujeito está em flagrante delito, é perfeitamente possível, é cabível, tá bom? O que é que você vai encontrar na prova? Você vai encontrar esse questionamento. Júlio, quem pode prender em flagrante o sujeito que está praticando um crime? Quem pode prender em flagrante o sujeito que está praticando um crime? Me recordo de uma questão que o sujeito, né, estava na varanda de casa. Imagina, né, você aí fica na varanda de casa, né, fofocando, olhando a vida dos outros, não sei. Mas imagina, o sujeito estava na varanda de casa. Quando ele assistiu, ele presenciou um sujeito tentando abrir, arrombar o carro de uma determinada pessoa. O sujeito estava na janela quando viu um sujeito estacionando o carro, né, para ir ali a um mercado, a um banco, o que for, e de repente surgiu outra pessoa ali, ó, com uma chave, né, uma chave de fenda, com algum mecanismo, tentando arrombar aquele carro para subtrair, quem sabe? E aí esse sujeito, ele liga para o advogado e pergunta quem é que pode prender esse sujeito. E eu te pergunto agora, quem pode prender em flagrante o sujeito que está praticando um crime? Ou seja, em outras palavras, quando você estiver lá estudando lá nos manuais, quando você pegar o material aqui, né, que é disponibilizado para vocês, a gente está querendo saber quem é o sujeito ativo da prisão. Quem pode prender? Lembra, qualquer pessoa. É possível que você que está me assistindo agora efetue a prisão em flagrante de alguém. Eu não posso lavrar o auto de prisão em flagrante, salvo se eu for, né, autoridade policial, delegado de polícia, mas quando eu estou discutindo quem pode prender, a gente está querendo saber quem é o sujeito ativo da prisão em flagrante. E por sujeito ativo da prisão em flagrante, lembra aí, tá? É aquele que efetua a prisão do cidadão encontrado em uma das situações de flagrância previsto no artigo 302 do CPP. Pode ser qualquer pessoa. Júlio, eu não sou policial, não importa. Quando a gente diz qualquer pessoa, é integrante ou não da força policial. Inclusive a própria vítima do crime pode dar voz de prisão ao sujeito. Lembrem, eu não vou confundir com o condutor, que é a pessoa que apresenta o preso à autoridade que presidirá a lavratura do auto.
nem sempre correspondendo àquela que efetuou a prisão. Em regra, tá, esse condutor é o próprio PM, é o policial militar. Eles não se confundem, tá? Eu tenho lá, né, imagina que eu, como particular, dou voz de prisão ao sujeito, e aí o que acontece? Eu ligo para a polícia, ligo ali para o 190, chega uma viatura da polícia militar que conduz o preso até a autoridade policial, até a delegacia de polícia. Então, nesse contexto, nessa situação, você vai ter ali, né, quem efetuou a prisão, quem conduziu, e aí, posteriormente, o delegado, claro, para poder realizar o que a gente chama da lavratura do auto de prisão em flagrante. Neste momento, eu quero fundamentar a possibilidade de você que está aí do outro lado, aqui do outro lado da tela, realizar a prisão de alguém. O artigo 301 do Código de Processo Penal, ele vai trazer para a gente, tá, a ideia do flagrante facultativo e do flagrante obrigatório. Percebe que o artigo 301 ele diz assim, ó, qualquer do povo poderá. Quando a gente tem aqui o poderá, a gente aqui vai trazer o flagrante facultativo. O flagrante facultativo. E quando ele diz, ó, e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Quando ele traz aqui o deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, eu vou estar aqui diante do flagrante obrigatório. Obrigatório. Lembrando, tá, o obrigatório aqui, sinônimo, ó, compulsório ou coercitivo, tá? Você pode encontrar aí essas informações. Vejam só, o nome ajuda, tá? Se eu sou policial, eu tenho a obrigação legal de prender aquele sujeito. Sob pena, tá? A depender do caso concreto, se eu deixar de evitar aquele resultado, eu respondo pelo crime que eu deixei de evitar. Você, né, lá na parte de direito penal, quando você estuda lá, né, a questão do agente garantidor, você analisa aqui esses pontos. Por outro lado, você precisa lembrar que o particular, ele tem a faculdade. E aí, inicialmente, eu preciso ainda lembrar de um outro ponto. A gente viu que, em suma, a prisão em flagrante, ela funciona ali, né, ela se caracteriza por uma medida de autodefesa da própria sociedade. E aí, vejam só. Analisa aqui determinados pontos. Preste atenção e internaliza essa informação. Quando eu realizo a prisão em flagrante de alguém, eu estou privando a liberdade desse alguém. Eu realizo a prisão em flagrante de fulano, eu estou privando a liberdade de fulano. E por outro lado, você vem das aulas de direito penal, para e pensa. Opa, peraí. Privar a liberdade de alguém é crime. A depender do caso concreto, pode ser um sequestro, um cárcere privado. E por que será que quando o policial ele realiza a prisão de alguém, a prisão em flagrante de alguém, veja que é uma prisão sem ordem judicial, por que é que ele não está praticando um crime? Por que é que quando você, particular, dá voz de prisão, realiza a prisão em flagrante de alguém, não está praticando o crime? Respectivamente, aí já foi objeto de prova. E aí você vai lembrar que na ideia do flagrante facultativo, o sujeito está amparado pelo que a gente chama ali, né, de exercício regular. Lembra aí, tá? Regular de direito. O exercício regular de direito. Eu tenho uma faculdade. Já no campo aqui do flagrante obrigatório, você vai lembrar, tá, que o policial está ali no que a gente chama de estrito cumprimento de dever legal. De dever legal. Anota aí, deixa aí registrado, tá? No teu material. Tranquilo, então? Para por aqui? Não. Na tua prova eu ainda tenho que levar, né, o que a gente vai chamar aqui, ó, de espécies, tá? Espécies de prisão em flagrante, que a gente vai fazer em conjunto aqui a leitura e extrair, né, do artigo 302. Eu disse a vocês, tá? Se eu conseguir visualizar uma daquelas hipóteses lá do artigo 302, a gente vai dizer que o sujeito sim está em uma das situações de flagrante, tá bom? Aí olha só, o artigo 302 ele diz: considera-se em flagrante delito quem? Quem é que é considerado aqui em flagrante delito? E por que é importante esse artigo 302? Para a gente, né, retirar aquela ideia, né, que a vez por outra, não sei aí na sua região, mas às vezes a gente está assistindo, né, um repórter policial, às vezes a gente está vendo ali, né, o sujeito trazendo informação e diz lá, né, o sujeito se escondeu e livrou o flagrante. Já se passaram 24 horas da prática, do momento da prática do crime, da consumação do crime,
o sujeito livrou o flagrante. Veja, acaba com isso. Acaba com isso, exclui essas informações aí da tua mente, do teu estudo. O que é que você vai precisar lembrar aqui? É que eu tenho aqui, vamos na tela, no inciso 1 e 2, vocês vão lembrar que inicialmente eu tenho aqui o que a gente chama de flagrante próprio. A doutrina chama de flagrante próprio. Qual é a situação? É o sujeito que está cometendo a infração penal e o sujeito que acabou de cometê-la. O sujeito está cometendo, esse é o flagrante mais usual e visual possível. Deixa na tela aí, meu diretor. Está cometendo. Esse é o caso que, por um lado, né, não cai muito em caso concreto, mas a redação texto de lei, isso sempre está em prova. Mas o que eu quero que tu enxergue aqui é que o cara está cometendo a infração. O cara está lá, ó, esfaqueando. O cara está lá, ó, esfaqueando a vítima. E aí você chega naquele momento, ele está praticando a infração penal. Ele está no que a gente chama de flagrante próprio. Imagina que você chega lá, o sujeito não está mais esfaqueando. Ele já está sentado. O corpo da vítima está estirado do seu lado. Ele está com a faca aqui, ó, em cima do colo. Imagina, ele está com a faca aqui na perna, está com a faca aqui do lado. Todo melado de sangue, né? Porque diante ali das facadas, né, ele de fato, né, se melou de sangue. Veja, ele acabou de cometer. Eu surpreendi o sujeito cometendo a infração, flagrante próprio. Eu surpreendi o sujeito quando ele acabou de cometê-la, flagrante também próprio. Flagrante também próprio. Só que existem situações, pessoal, em que imagina o sujeito está praticando um crime de roubo, imagina. Ele está, né, como muita gente fala, né, de forma bem vulgar, né, está assaltando um supermercado, uma mercearia, né, um estabelecimento comercial, um posto de gasolina. Imagina que o sujeito está assaltando um mercadinho, praticando ali um crime de roubo. O sujeito, né, acabou de praticar o crime, pegou, né, ali aqueles pertences, né, aqueles objetos, subtraiu, né, ali o patrimônio e saiu. Ele e outro sujeito, imagina que ele estava em concurso de pessoas, entrou no carro e saiu. E aí alguém, né, um funcionário, alguém, né, qualquer pessoa ali, um cliente, liga para a polícia. A gente chega até o local. Chegando no local, a gente não encontra mais o sujeito. Mas a gente sai, né, na perseguição desse sujeito. A gente vai ao encalço desse sujeito. E aí, claro, não é aquela perseguição de um carro atrás do outro, feito a gente tá acostumado em filme, não, tá? A gente vai, disser, olha, ele foi em tal ou qual direção. Para lá, vamos lá. No meio desse caminho, a gente atravessa a rua, vira a esquina, tem um posto de gasolina. Paramos no posto de gasolina, né, perguntando informações sobre dois sujeitos em um carro de cor tal, tais características, e aí o frentista do posto disse, não só vi como eles pararam aqui, pediram para encher o tanque, e no momento em que o frentista foi colocar a bomba, né, de volta lá, eles aceleraram e fugiram. Foram naquela direção. E a gente vai buscando informações aí fidedignas para localizar esse sujeito. Se a gente encontra esse sujeito, se a gente vai lá e acha o sujeito e prende, eu estou diante de uma prisão em flagrante? Perfeitamente. Perfeitamente, só que agora eu vou estar diante do que vocês vão aí anotar como flagrante impróprio. Flagrante impróprio. Ele diz aqui, ó, o sujeito é perseguido. O que você vai lembrar é essa expressão aqui, ó. O sujeito ele é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Eu estou diante de uma situação de flagrante, sim. Percebe que essa perseguição ela pode durar horas, ela pode durar dias, não importa. De acordo com a doutrina, ela pode durar semanas. Veja, a questão é, ela precisa ser uma perseguição ininterrupta. Se eu estiver diante de uma perseguição ininterrupta, tá tudo certo, tá tudo ok. Se a gente, né, chegar ao encaso do sujeito, prisão em flagrante sem problema nenhum, tá bom? Então eu dou esse exemplo, trago essa situação para você, né, tirar da cabeça aquela ideia, principalmente você, que muitas vezes é da área jurídica, mas não tinha um contato, né, não gostava da disciplina da área criminal e teve certas dificuldades. Lembra dessa informação? É sim caso de flagrante, mesmo horas depois, dias depois, semanas depois, tá bom? E eu tenho aqui o inciso 4º. E agora, você não vai pensar na perseguição, você vai lembrar o sujeito que é encontrado. Sujeito que ele é encontrado. Aqui, você vai ter, né, o flagrante presumido. Presumido. Também chamado de flagrante ficto ou assimilado, tá? São sinônimos. Flagrante presumido, ficto ou assimilado.
Lembra então que é o sujeito que ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, no que tange aqui ao flagrante impróprio, você vai lembrar da perseguição. Flagrante presumido, você vai lembrar que o sujeito, então, ele foi encontrado. Veja que eu tenho aqui, né, modalidades, né, situações, espécies de prisão em flagrante. Flagrante próprio, impróprio e o próprio presumido no artigo 302. Lembra, se você é policial, né? Lembra que de acordo com o artigo 301, a gente vai ter para você o flagrante obrigatório. Se você é um particular, a gente vai ter aí o flagrante facultativo. Tá bom? Para a gente fechar esse bloco, não esquece, chama aí, ó, deixa anotado, o artigo 303 é um artigo que eu costumo dizer, ele nem precisava existir. Mas o óbvio, como eu falei no bloco anterior, ele precisa ser dito. Nas infrações permanentes, veja, infração permanente é aquele, né, em que a infração ela se consuma, ela se prolonga, ela se protrai no tempo. Entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Veja, isso é algo óbvio, né, quase lógico, né? Veja, imagine que tá aqui meu diretor, né, de imagem aqui, né, me filmando aqui, né, gravando, né, toda essa produção. E aí o que acontece? Eu chego, né, e digo, olha, meu diretor, acabou aqui a aula, mas não sai ninguém. Tranco as portas e não sai ninguém. E aí eu mantenho ele aqui, né, no cárcere privado, né, e vai passando dias, né, tá lá. E aí, ó, imagina, é crime. Sequestra o cárcere privado, né, lembra, é crime, artigo 148 do Código Penal, é crime. E isso vai, imagina, eu pratiquei esse crime hoje. Eu posso ser preso em flagrante? Claro, o crime está acontecendo. Imagina que isso se prolonga por mais um dia, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou lá no 8º dia, ele ainda está encarcerado? Sim, cabe flagrante, sem problema nenhum. Lembra que o crime está se consumando ao longo do tempo, tá bom? Eu sei que você estuda lá, né, o artigo 4º do Código Penal, né? Tempo do crime, momento da ação, omissão, momento da atividade, mas do crime permanente, ele está a todo momento se consumando. Tranquilo? Então, pessoal, olha o nosso tempo aí. Vamos fechar esse bloco e no próximo a gente dá sequência ao estudo. Vamos lá então, pessoal, seguindo, estamos analisando aqui os aspectos relacionados à prisão em flagrante. E eu já queria começar esse bloco tratando de um ponto. Olha só, é cabível a prisão em flagrante nos casos de crimes de ação penal privada ou ainda de ação penal pública condicionada à representação? Então, é cabível a prisão em flagrante nos casos de crimes de ação penal privada ou ainda de ação penal pública condicionada à representação, sim ou não? Qual o detalhe aqui, pessoal? É que eu lembro, né, vocês devem lembrar aí, né, das aulas de ação penal. Acredito que quando vocês chegaram aqui, pelo menos na minha parte, né, vocês já estudaram aí, né, ação penal pública, ação penal de iniciativa privada, vocês já estudaram aí inquérito policial, já estudaram vários pontos. Qual o grande detalhe? Você sabe que para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia em crime de ação penal pública condicionada à representação, dentre os requisitos, né, e as condições da ação que a gente estuda lá para a ação penal, eu tenho que ter a representação da vítima, a representação do ofendido. A representação funciona como uma condição de procedibilidade. E a depender do caso, né, uma condição de prosseguibilidade. Só que aí o grande ponto é, o delegado de polícia, voltando um pouco, ele também só pode instaurar o inquérito policial, só pode iniciar a investigação se eu tiver essa representação. Se eu tiver, então, né, a autorização da própria vítima. E aí a gente para e pensa, se para começar o inquérito eu tenho que ter a representação. Lembra, artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal diz, o inquérito, nos crimes em que a ação penal depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Sem ela o quê? Sem a representação. A ação penal pública, se ela é incondicionada, o Ministério Público, né, ele não depende de representação. Mas se a ação penal pública ela for condicionada, vai depender dessa representação. Tudo bem. E aí imagina que o sujeito ele foi preso em flagrante. Ele foi preso, chega na delegacia, qual é o crime? A gente diz lá, o crime é um crime que se processa mediante representação. A exemplo, lembra aí, tá? O crime de estelionato, hoje, devido à mudança aí do pacote anticrime, passou a ser um crime de ação pública condicionada. O crime de perseguição, trazido em 2021, né, em 31 de abril de 2021, e aí isso é bom, né, porque você vê aí a atualização da aula. Crime de perseguição, artigo 147, Código Penal, se o seu vadimeco ainda não tem, está desatualizado, é um crime que depende de representação. Qual é o grande ponto? Artigo 147A, tá? Qual o detalhe que eu tenho?
Chegando na delegacia, você precisa lembrar de um detalhe. Quando se fala de flagrante, a prisão em flagrante ela possui etapas. Eu vou ter lá a captura do sujeito, tá bom? No momento em que você dá a voz de prisão. Você vai ter a condução coercitiva dele até a autoridade. Você vai ter a lavratura do auto de prisão em flagrante e vai ter o recolhimento do sujeito até o cárcere. Vai ter o recolhimento dele à prisão. Qual é o grande ponto neste caso aqui? O sujeito está praticando um crime de ação privada. Um crime de ação pública condicionada. Eu posso proceder com a detenção. Eu posso proceder ali com a captura daquele sujeito. Eu vou ali conduzi-lo coercitivamente. Só que o detalhe, o delegado, ele vai ficar ali, ó, vinculado à representação da vítima, né, que a gente diz ali que seria uma espécie de autorização, para poder proceder com a lavratura do APF, para poder proceder com a lavratura do auto de prisão. Então vamos lá, ó. Lembra, tá? O detalhe que eu quero que vocês lembrem aqui, ó, em relação a tais situações, afigura, se possível, a captura e a condução coercitiva daquele que é encontrado em situação de flagrância, fazendo-se cessar a agressão, para a gente encerrar, né, a prática da infração penal, com o escopo de manter a paz e a tranquilidade social. No entanto, a lavratura do auto de prisão em flagrante estará condicionada, olha só, a lavratura do auto de prisão em flagrante estará condicionada à manifestação do ofendido ou de seu representante legal. Interessante, né, que às vezes a questão é assim, o fato de prender o sujeito em flagrante dispensa a representação. Claro que não. O fato do sujeito ter sido preso em flagrante, o delegado já pode instaurar um inquérito de ofício em crime de ação pública condicionada. Claro que não. Tá bom? Fica aí atento a essas informações. Beleza? Outro ponto que eu quero que tu lembre, porque isso, né, é sempre cobrado nesses teus concursos, é a questão do uso de algemas. O sujeito foi preso. Será que eu posso proceder com o uso de algemas? Será que eu posso algemar? Esquece a prática, esquece a vida real, esquece a realidade do dia a dia que tu encontra aí, né, na tua vida profissional, né, se você é policial, ou até mesmo, né, nos noticiários. A súmula vinculante número 11, se é vinculante, né, claro que é do Supremo, tá? Do Supremo Tribunal Federal, diz assim, ó, só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física, própria ou alheia, por parte do preso, ou de terceiros, justificada a excepcionalidade, olha só, por escrito. Cuidado com as questões, né, que gostam de te confundir nesse ponto. Por escrito, tá? Essa fundamentação tem que ser. Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ainda no que tange aqui ao uso de algemas, eu queria trazer para vocês, não uma inovação, vamos dizer assim, porque isso, né, já data ali de 2017, mas é importante. É uma lei, né, a Lei 13.434 de 2017, que acrescentou, bota na tela aí, meu diretor, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 292. Eu costumo dizer que, se houve a necessidade de incluir esse parágrafo, é porque faziam na prática. O parágrafo único do artigo 292, ele diz que é vedado, é proibido, pessoal. O uso de algemas é vedado, é proibido o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Imagina, para pensar, uma mulher em trabalho de parto, em uma situação ali, né, que está dando a luz, né, tá ali, ó, a criança tá para nascer. Imagina, por mais que aquela mulher tenha praticado um crime, é uma situação que foge à razoabilidade, né? Você algemar aquela pessoa. Ah, Júlio, vou algemar aqui na cama. Veja, durante ali o parto, lembra lá, né? A mulher, ela tem contrações e ela pode se mexer, ela pode querer ali, né, se mexer. E aí imagina que aquela algema ali seria uma situação realmente complicada, né? Veja que, de fato, né, o parágrafo único, ele surge, isso já foi cobrado em prova, tá? Lembra, fica aí atento, e é proibido, é vedado, tá bom? Após isso, eu vou fazer, né, a lavratura. O sujeito foi preso, vamos trabalhar aqui com a lavratura do auto. Efetuada a prisão em flagrante delito do agente, é indispensável que se proceda à sua documentação, o que será feito, né, por meio de lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Aí o artigo 304, tá? Esse que a gente menciona aqui, ele vai trazer o que a doutrina chama de procedimento do flagrante, da prisão em si. O que é que se faz? Cheguei na delegacia, qual é o passo a passo? Qual é o procedimento?
E eu preciso respeitar esse procedimento? Sim. Se eu não obedeço, se eu não, de fato, ali, né, respeito o procedimento, o que é que ocorre? Será que tem alguma sanção? Olha só, para que a prisão ela seja legal, a gente precisa ali, claro, né, seguir o passo a passo trazido pela lei. A defesa, em regra, né, ali o advogado, em regra, ele está buscando, né, um erro para que o seu cliente seja solto. O artigo 304, ele diz para a gente que, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Esse artigo, né, foi alterado em 2005 e ele trouxe, né, para primeiro plano essa ideia aqui, tá, de recibo de entrega do preso, assinatura, né, do próprio condutor, para que o condutor já seja liberado, tá? Antigamente o condutor ele ficava até o final da lavratura do auto de prisão em flagrante, hoje não, ele já é liberado. Após isso, o código diz, em seguida, procederá a oitiva das testemunhas, que acompanharem ao interrogatório do acusado sobre, ele diz aí pra gente, né, ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade ao final o auto. Tudo bem. Olha só, vejam pessoal, no teu material, né, tem aí, né, os principais artigos, como a gente mencionou, mas a gente não vai ter tempo para estar lendo tudo aqui, tá? A gente vai pontuar aqui o que de fato, né, você precisa. Olha só, o código diz que eu tenho que proceder com a oitiva das testemunhas. Se você perceber, ele colocou das testemunhas no plural, dando a entender que é no mínimo duas. E aí, você diz, Júlio, e se no caso concreto só tiver uma testemunha? Não está no código, mas o STJ, né, já trouxe julgados, e isso já foi cobrado em prova. O STJ entende que, no caso de ter apenas uma testemunha, o condutor supre a falta da testemunha ausente. Na hora de proceder lá com a citação, ou com a lavratura do auto de prisão em flagrante, se ele diz que eu tenho que proceder com a oitiva das testemunhas, é porque tem que ser no mínimo duas. Vai ter lá o campozinho. Só tem uma testemunha. O condutor supre a falta da testemunha ausente. Mas aí você pode pensar, e se não tiver nenhuma? A falta de testemunhas da infração, olha só, a falta de testemunha da infração impedirá a lavratura do auto de prisão em flagrante? É uma pergunta. E eu te pergunto isso por quê? Porque o código está dizendo que tem que ter assinatura das testemunhas. O STJ diz pra gente que se só tem uma, eu vou, né? Se só tem uma, o condutor supre a falta da testemunha restante, da testemunha ausente. E se não tiver nenhuma? O legislador, em bom momento, trouxe o parágrafo 2º, que diz pra gente que a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas, neste caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Fica atento a isso, tá bom? Fica atento a isso. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Esse parágrafo 4º ele é interessante e ele vai trazer uma repetição do que vocês já estudaram nas aulas de inquérito policial, nas aulas de provas, lembra lá em provas espécies, né, mais especificamente lá no interrogatório. Qual é o grande detalhe que a gente aqui observa? Vejam só. E aí confere, né, o artigo 185, né, parágrafo 10º, foi incluído também, né? O que acontece? Lá no inquérito, o artigo 6º, inciso 10, ele vai trazer que uma das diligências do inquérito policial é a autoridade, né, buscar informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possui ou não alguma deficiência e o contato desse responsável. E você consegue, né, visualizar isso apenas aqui nas aulas de prisões. Por quê? Não sei se você, né, se atentou a isso, mas quando você estava estudando inquérito, né, muita gente deve ter pensado assim, para quê? Qual a diferença do sujeito, né, que praticou um crime trazer as informações se ele tem filhos ou não? Isso vai baixar a pena dele? Não, o problema não é esse. É que a gente começou, né, o nosso trabalho aqui com vocês dizendo que durante a persecução criminal é possível que eu tenha uma prisão para aquele sujeito. Só que prender aquele pai, prender aquela mãe, pode trazer uma consequência gravosa para aquela criança. Então, o código trouxe a possibilidade de substituir uma eventual prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Só que aí muita gente diz assim, Júlio, como é que o juiz, neste momento, ele vai saber que aquele sujeito ele tem ou não tem filho? Olha só, da lavratura do auto de prisão em flagrante,
Então, se chegar, por exemplo, lá na custódia, o juiz vai ter acesso a isso, na audiência de custódia, tá? Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, tá bom? Detalhes quanto à prisão domiciliar, a gente vai ver no momento oportuno, tá bom? A gente vai ter aula específica para prisão domiciliar, para não confundir aqui as informações. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa, olha o escrivão sem moral aí, ó, se ele não está lá, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal, tá bom? Então vai lá, né, o escrivão faz, o delegado assina, mas se o escrivão não está lá, qualquer pessoa é chamada para lavrar o auto, né, depois de prestado o compromisso legal. Procedi com todo o procedimentozinho, realizei, né, a prisão em flagrante, lavrei o auto de prisão em flagrante e chegou a hora de quê? Chegou a hora de comunicar essa prisão. Chegou a hora de proceder com a comunicação da prisão. E essa prisão ela é comunicada para quem? Essa prisão ela vai ser comunicada para quem? Esse é o detalhe. Júlio, para quem eu comunico a prisão? O sujeito foi preso, eu comunico para quem? Olha só, pessoal. Tivemos uma reforma em 2011, tá bom? E com essa reforma de 2011, a gente acrescenta mais um personagem, que seria ali o Ministério Público. Então, vocês vão lembrar que a comunicação da prisão, ela é feita para o juiz, não precisa anotar. Ela é feita para o juiz, ou então anota. Júlio, eu gosto de anotar. Tudo bem. Como eu costumo dizer, né? Para algumas informações, você está anotando por amor à cópia, mas é bom que você fixa, você vai memorizar. Eu comunico ao juiz, eu vou comunicar ao Ministério Público e grifa, negrita, sublinha, faz tudo o que tu queres, chama a atenção desse camarada. Por quê? Porque ele foi a grande novidade. A gente não tinha essa figura lembra, tá? Do Ministério Público na comunicação. Foi acrescentado, em 2011, veja aí, né? O tempo passa, né? Se a gente for parar para pensar, meu amigo, uma década, veja aí. 2011, Ministério Público, e também eu informo para a família do preso. Ou é possível que ele diga, olha, não ligue para o pai, para a mãe, não. Liga para uma pessoa, um amigo, um colega, quem for, ou uma pessoa por ele indicada. Tudo bem, então? Olha só, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Júlio, e cadê o advogado? Veja, aqui não confunde. Uma coisa é o comunicar a prisão. Outra coisa é o encaminhar cópia do APF, a cópia dos autos. Uma coisa é a comunicação, outra coisa é a cópia dos autos. Tudo bem? Então, quando a gente está no artigo 306, você vai lembrar que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados. A comunicação aí é de forma imediata, tá bom? Serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E no prazo de em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente, olha só, o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a defensoria. Então, a cópia do auto, a cópia do APF, ela vai em até 24 horas para o juiz e para o seu advogado. Se você não tiver advogado, cópia integral para a defensoria pública. Lembrando que nesse mesmo prazo, tá bom? Nesse prazo de 24 horas, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Uma vez caiu na prova assim. Na nota de culpa, a nota de culpa, né, esse documento que o preso recebe, né, com as informações sobre a prisão, né, o porquê ele foi preso, nome do condutor, nome da testemunha, aí diz assim, na nota de culpa deverá constar o nome do condutor, da testemunha e da autoridade policial. E não sei por que muita gente erra. Porque, veja, pessoal, ele começa dizendo que a nota de culpa é assinada pela autoridade. Se é assinada pela autoridade, então veja, sim, vai vir o nome da autoridade. Mas vai vir o nome também do condutor e o nome das testemunhas. Júlio, veio o nome das testemunhas? Esse cara um dia vai ser preso. Ele vai lá bater na tua porta, né? Ele vai lá te procurar. Brincadeiras à parte, eu quero que tu lembre que sim, ele tem acesso, é por isso que ninguém quer ser testemunha, né? Ele tem acesso às informações dessas pessoas. A Constituição Federal, ela assegura como um direito, tá? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão.
Tranquilo? Para a gente fechar aqui essa parte, a gente precisa conhecer o artigo 310 por completo, tá bom? Ele vai dizer para a gente, ó, ele teve a redação alterada aí, né, pelo pacote anticrime. Após receber auto de prisão em flagrante no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão se ela foi legal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presente os requisitos, tá? E vamos estudar a prisão preventiva. E, claro, desde que não seja adequada ali uma medida cautelar diversa da prisão, eu preciso lembrar para a prova, leva essa informação que a prisão preventiva vai ser a última ratio, vai ser a última medida, tá bom? E eu vou lembrar também que eu vou conceder a liberdade provisória com ou sem o pagamento de fiança. Com ou sem o pagamento de fiança. Parágrafo 1º, ele era o antigo, né, parágrafo único, né, ele foi renumerado. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 e 3 caput do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Lembrando que esse artigo 23 do Código Penal, ele traz pra gente as excludentes de ilicitude, tá? Quando ele coloca lá inciso 1, 2 e 3, tá? Ele tá falando do estado de necessidade, da legítima defesa, do estrito cumprimento de um dever legal e do próprio exercício regular de um direito. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, né, ou portar arma de fogo, uso restrito deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Veja que a doutrina já critica, né, esse denegar a liberdade provisória, já que a própria Constituição assegura que toda e qualquer pessoa tem direito, sim, à liberdade provisória, seja com ou sem fiança. O detalhe é que para crimes hediondos equiparados, né, para os crimes inafiançáveis de forma geral, é possível a liberdade provisória, sim, entretanto, sem pagamento de fiança. Tá bom? E para a gente fechar, a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. E o parágrafo 4º, tá? Vou botar aqui, né, um asterisco para você lembrar que está suspenso aí, né, por deliberação do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, transcorrida 24 horas após o decurso do prazo, estabelecido no caput deste artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também na ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade imediata de determinada decretação da prisão preventiva. É aquela ideia. Copiou o texto de lei? Tudo bem. Mas vejam, pessoal, transcorrido o prazo de 24 horas. Veja que aqui a gente está partindo da premissa que o legislador, ele parece que não conhece o território brasileiro. Veja, quase que um continente. Veja, o território brasileiro é imenso. Eu não sei de onde você está me assistindo. E se você estiver aí, se você usar e gostar, né, rede social, o que for, tira aí, ó, printa aí, posta lá no teu story, me marca e coloca a tua cidade. Mas veja, você sabe, dependendo da localidade, teve caso já, né, relatado que teve que fazer o transporte do sujeito no outro dia. O sujeito precisou ser transportado de barco, né, para participar de uma audiência de custódia. Detalhe, pessoal, 24 horas, a depender da tua localidade, né, para a gente encaminhar o sujeito para essa audiência, a depender do caso, 24 horas é um tempo realmente que não dá para cumprir. Tranquilo então, pessoal. Show de bola. Fechamos aqui então, né, o que a gente precisa o que a gente separou aqui, né, para a prisão em flagrante. A gente tem um bloco para resolver ainda questões quanto a esse tema. E aí, depois a gente passa para uma outra espécie de prisão cautelar. Um abraço e até mais.